O Brasil é um país de grandes talentos. Nossa região está cheia deles. Esse talento vem através da voz, através de um instrumento, como, por exemplo, um violão.
E este foi o samba urbano do Marco Pereira. Ao violão, nós tivemos aqui o Reinaldo Toledo. Tudo bem, Reinaldo? Tudo jóia, Jorge. Prazer em recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Você já estudou violão erudito, mas está apresentando hoje uma seleção de músicas populares, né? Por exemplo, do Marco Pereira, como você apresentou agora. Antes de falar da história do Marco Pereira, eu gostaria de saber um pouco da sua história. Eu sei que você começou tocando sob a influência do seu pai e do seu tio. Como é que foi isso? Isso, verdade. Aos 8 anos, meu pai me deu um violão e meu tio também era músico, tocava na igreja, né? Então eu comecei aprendendo um pouco com meu tio, com meu pai, que já sabia alguns acordes, sabia fazer alguns dedilhados no instrumento. E desde então fui me desenvolvendo, aquele famoso tocar de ouvido, né? Quando você ouve música no rádio, começa a tirar as músicas. E foi um período de aproximadamente uns 12 anos desenvolvendo dessa forma, certo? Só que durante esse período participei de banda, cantei de coral, sim, de uma intensa atividade musical, não só do violão. Até que eu entrei no curso de música da UFO para fazer o curso de violão, aos 20 anos. Em dezembro passado, me formei. Foi aluno do professor Álvaro Henrique? Isso. O Álvaro foi quem me orientou no meu último semestre, sim, na verdade. A maior parte do curso, o meu orientador foi o professor Maurício Orozco. E por último, o Álvaro Henrique. Olha, você gosta também de tocar o choro de Juliana? Isso. Vamos mostrar para o pessoal como é que é? Vamos sim.
Não saia daí. Em 1 minuto eu trago mais Reinaldo Toledo para você. Museu de Biodiversidade do Cerrado. Venha conhecer um pouco da biodiversidade do Cerrado. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! E aí você ouviu o Baião Cansado, mais uma composição do Pereira, né, do Marco Pereira, apresentado aqui pelo violonista acadêmico formado na Universidade Federal de Uberlândia, o Reinaldo Toledo. Que coisa bonita, né? Você toca, como você vai tocar hoje, bastante Marco Pereira. Como é que é a história desse compositor? O compositor, às vezes, ele é um pouco esquecido no meio, mas ele tem um grande nome. Como é que você gosta de tocar? Como é que é a história desse compositor brasileiro? Isso, acho que você tocou num ponto importante, assim, né? Geralmente o compositor, ele não aparece tanto, né? Mas não é o caso, assim, do Marco Pereira. Ele, além de compositor, ele é um grande violonista, reconhecido internacionalmente pelas composições. As composições dele é muito tocada fora do Brasil. Ele é um violonista de formação erudita também, certo? Ele estudou com um violonista uruguaio, que trouxe o curso de violão para o Brasil. E ele se tornou conhecido justamente por conseguir misturar a música erudita, né, do violão com a música brasileira, com elementos do frevo, do baião, do choro, e também por influência da música norte-americana, que é o jazz. Ele tem uma influência muito grande, então ele consegue dar uma certa sofisticação para as suas composições.
por todos esses elementos que ele se tornou um violonista e compositor tão conhecido. Olha, o Toledo, estou sabendo por aí que parece que o Marco Pereira vem a Uberlândia. Isso, verdade. Ele já está confirmado, né? Ele está escalado juntamente com um outro professor de violão para vir no Festival Internacional de Música que vai acontecer esse ano. Então o Marco Pereira estará aqui para dar aula para o pessoal. E o que você gostaria de tocar mais do Marco Pereira? Bom, agora eu gostaria de tocar um choro que chama Sarará, certo? Tá aí com vocês o Reinaldo Toledo tocando Sarará do Marco Pereira. Uma exposição permanente de minerais,
rochas e fósseis, coletados em várias regiões do Brasil, com destaque para o estado de Minas Gerais. Campus Santa Mônica, Bloco 1Q. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! E já estamos de volta aqui no programa Talentos da Terra, hoje apresentando o talento de Reinaldo Toledo. O Reinaldo, e você já está fazendo recital, você está fazendo shows, quem tiver interesse, tem um endereço, um contato? Jorge, para quem tiver interesse, quiser contratar para fazer algum recital, pode estar ligando no meu telefone, que é 9127-6391, ou pode também, de repente, estar entrando em contato no MSN, seria reinaldohtoledo@hotmail.com. Agora eu gostaria de fazer um pedido para você. Dá para você tocar Pichain? Já Sim. que você está tocando aí o Marco Pereira? Uhum. Lógico. Vamos lá.
Aí, Reinaldo Toledo, que beleza, isso é bonito, né? Eu sei que você gosta demais do compositor, o Marco Pereira. Mas uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Qual foi a primeira música que você considera assim, que você tocou na sua vida? A primeira música que eu considero assim, ela se chama Sons de Carrilhões. É de um compositor chamado João Pernambuco. Ela se tornou muito conhecida na época do Dilermando Reis, né? Naquela época da era do rádio, quando ele tocava, né? Então, ele tocava muito essa música. E como que foi que eu aprendi, assim? Nessa época que eu te falei, com 8 anos eu ganhei o violão do meu pai e fui aprendendo. Com 12 anos, ele me deu uma fitinha do Dilermando Reis. E nessa época foi quando eu estava desenvolvendo muito, assim, tocar música de ouvido, tirar, porque não tinha professores, assim, na minha cidade que davam aula de violão clássico, né? Do violão erudito. Então, essa música é a que eu considero, assim, a primeira. Foi totalmente tirada de ouvido, assim. Mostra pro pessoal.